Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Instituto Teológico SPAD. Eu me chamo Jefferson Souza e no vídeo de hoje eu farei um comentário sobre uma postagem polêmica que o pastor André Valadão fez em seu Instagram, que ele aborda algumas questões entre o relacionamento do cristão e o mundo, mais especificamente com as universidades, que são ambientes hostis à fé cristã. Então, fique até o final desse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Então, pessoal, antes de tecer alguns comentários, vamos primeiramente assistir o vídeo para que vocês venham se inteirar sobre o que nós iremos abordar. A imagem do pastor, a sua voz estão desfocados por motivos de direitos autorais, de direitos à imagem, tá bom? Mas imagino que todos vocês já tenham visto esse vídeo. Se não viram, assistam aqui para vocês ficarem cientes do que nós iremos comentar. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? Você criou pra ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Ah, ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Mas seu filho tá lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacá, balagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus pra mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem pra igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, se você tá vivendo essa situação, eu tenho boas novas pra você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Pessoal, então vamos lá. Vocês assistiram o vídeo e eu quero tecer alguns comentários sobre esse vídeo, dividido em 5 partes. E a primeira parte é que o vídeo em que o pastor faz essas afirmações, ele é exclusivamente destinado aos seus membros. É fato que o pastor está fazendo orientações, está fazendo uma série de exortações para os membros da sua congregação. Então, é importante salientar esse fato, porque ele até fala um pouco com ironia, com um certo autoritarismo. A primeira frase do vídeo, como vocês viram, já inicia-se com uma frase negativa. Então, é importante que fique claro que o vídeo é destinado para os membros, as ovelhas do pastor na ocasião da congregação em que ele dirige. Em segundo lugar, surge-nos aqui uma pergunta, uma indagação. O problema são as universidades? O problema são as faculdades? Deixe-me primeiramente fazer aqui uma explicação sobre essa distinção. O que é faculdade e o que é universidade? Bom, basicamente a universidade é o campus onde se tem ou se analisa, se estuda, se forma em várias disciplinas. Então, por exemplo, em uma universidade se estuda medicina, teologia, zootecnia e várias disciplinas afins, psicologia, odontologia, dentro da universidade. Agora, a faculdade já são matérias mais específicas. Existem faculdades só de teologia, existem faculdades só de medicina, como também essas disciplinas dentro das universidades também são chamadas de faculdades.
Agora, o problema são as universidades e as suas faculdades? É evidente que não. Muito embora, e aqui vale ressaltar, que as universidades, as faculdades têm sim um caráter ofensivo. As faculdades, as universidades têm sim uma ideologia que vai contra o cristianismo, que vai contra os padrões éticos, moral dos cristãos. Isso é fato. Agora, as faculdades, as universidades não são o problema em si, porque a primeira frase do pastor é que se a faculdade vai estragar o seu filho, vai fazer com que o seu filho se perca, então não manda ele para a faculdade, como se a faculdade em si fosse um problema. Repito e faço aqui mais uma ressalva: a faculdade tem sim o seu papel contrário, tem sim o seu papel, o seu fio condutor ideológico contrário à ética cristã, mas a faculdade em si não é um papel, ou não desempenha um papel de destruição para os nossos filhos, para os nossos estudantes, dentro dessa perspectiva. Por que que as faculdades elas não são o problema em si? E aqui vamos trabalhar em uma área um tanto quanto mais pastoral. Em terceiro lugar, por que que as faculdades não desempenham esse papel tão negativo contra ou sobre os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens? Ainda que nós não tenhamos, biblicamente falando, uma segurança de que se nós seguirmos um checklist, fazermos isso, fazermos aquilo, termos esse padrão, aquele padrão, ainda que nós pratiquemos a receita bíblica de como criar um filho de modo correto, a Bíblia não nos dá a segurança de que os nossos filhos terão aí uma longevidade na presença de Deus, na igreja, porque vocês sabem, vocês têm testemunhos, vocês conhecem pessoas que criaram seus filhos na disciplina do Senhor, fizeram tudo certinho, orientaram, mas hoje não se encontram no Evangelho. Então nós não temos uma segurança. Mas se não se tem uma segurança sobre os filhos, de que eles permanecerão fiéis ao Senhor por toda a vida, o que que nós temos que fazer? Qual que tem que ser a nossa preocupação? Inclusive, o pastor André Valadão, ele até faz assim, de um modo bem irônico, com uma voz diferente da sua, um possível argumento do pai, né? O pai entra na igreja e se pergunta, no que eu errei? Veja bem, a preocupação dos pais tem sido sobre cumprir checklists. Eu vou fazer isso que o meu filho vai ser fiel a vida inteira. Eu vou fazer isso que o meu filho vai ser fiel a vida inteira. Ou seja, cria-se uma expectativa da fidelidade do filho no aspecto de que aquilo que o pai faça é que vai imprimir nele esse comprometimento com o evangelho, quando na verdade é o oposto. Não é aquilo que os pais fazem, ainda que seja importante, e aqui seria o nosso quarto ponto, ainda que seja importante a orientação, os conselhos, as exortações, os cuidados dos pais são importantes e são necessários, mas a compreensão da longevidade no Evangelho não pode estar sobre esse checklist. Mas é preciso que os pais tenham a compreensão de que os filhos precisam ter um encontro genuinamente verdadeiro com o Evangelho, com Jesus Cristo. É bem da verdade que Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, é preciso, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer do alto. Ou seja, o que vai fazer com que os nossos filhos, nesses ambientes hostis, nesses locais que a ideologia ela é anticristã, é contra os preceitos éticos morais cristãos, é o seu encontro genuíno com o Evangelho.
é o seu encontro verdadeiro com Cristo, é o seu encontro de fato que vai trazer e imprimir sobre ele uma responsabilidade tal que, diante de uma dividida, diante de um conceito errôneo, diante de uma prática imoral, a criança, o jovem, o adolescente, ele vai saber se posicionar. Nós temos testemunhos de crianças que, quando viram algo errado, se embasaram em uma historinha bíblica que foi contada na salinha das crianças. E isso trouxe para ela aquele referencial a ponto da criança ver algo errado e se lembrar do personagem que fez o oposto daquilo ali e usar como um referencial uma criança. Por quê? Porque isso mostra que ela teve um ensinamento, teve uma orientação, teve uma educação cristã, uma educação espiritual dos pais, mas que também trouxe esse referencial do que é o Evangelho, do que é Cristo. Os pais precisam sim, aqui cabe um assunto que pouco se comenta hoje, os pais precisam sim ter a preocupação com os filhos, de cultos domésticos, de reuniões dentro do lar que tragam esse contato com a palavra de Deus. Isso é importante, porque isso vai trazendo referencial para as crianças, isso vai trazendo referencial para os jovens. Então, eu abro um parêntese aqui para falar uma palavra um tanto quanto mais pastoral. Parece que as famílias têm perdido esse contato com o culto doméstico, com a palavra, esposo com esposa, pais com os filhos, sentar à mesa, abrir a palavra, conversar sobre a palavra, dialogar sobre a palavra, contar as suas experiências pessoais, as suas experiências espirituais. Então, tudo isso vai fazer com que o arcabouço, o caráter, o arcabouço de caracteres daquela criança vá sendo formado, daquele jovem, vá sendo estruturado a ponto dela desejar, querer algo mais de Deus, buscar ter um encontro mais íntimo, mais particular, mais peculiar com o Evangelho. E é isso que vai trazer toda a diferença quando essa criança for imersa, for inserta dentro desses ambientes que são hostis à fé cristã. Então, esse é o nosso terceiro e quarto ponto. Ou seja, ainda que nós não tenhamos a segurança de que os nossos filhos eles vão sim ser longevos na presença de Deus, existe também a responsabilidade dos pais em ensinar. E aqui nós entramos no quinto e último ponto, que é sobre a perspectiva de que o final do vídeo do pastor André Valadão não é de todo errado, ou melhor, o vídeo em si não é de todo errado, porque ele faz uma orientação no final, dizendo para que os pais continuem lutando pelos seus filhos, e se esforçando pela sua casa, pela sua família. E isso é fato. Isso é uma orientação bíblica. Isso é uma orientação do Evangelho. Os pais precisam lutar pelos seus filhos, lutar pela sua esposa, o marido, lutar pelo seu esposo, a esposa. Precisa ter esse contato, essa busca, essa orientação. Então, o final do vídeo do pastor, ainda que nós discordemos não é a faculdade que vai trazer o problema. E, aliás, os nossos filhos têm sim que ir para a faculdade, porque é preciso ter mais cristãos genuínos nesses ambientes. É preciso ter mais cristãos genuínos nas universidades. É preciso ter mais cristãos genuínos no ambiente político, porque isso vai trazer toda a diferença. Mas é importante que os pais lutem pela sua casa, lutem pelos seus filhos, lutem pelos seus familiares. Orientação na palavra, oração, intercessão, deprecações, porque isso vai fazer com que o Espírito Santo venha iluminar a mente deles e eles possam ser guiados diante dessas divididas, diante desses cenários que são hostis à fé cristã. Ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi mais um vídeo tecendo alguns comentários sobre essa polêmica, essa recente polêmica que se sucedeu nesses últimos dias
mediante o vídeo do pastor André Valadão. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva para você estar nos ajudando a crescermos esse canal que tem o propósito de trazer a orientação da palavra. Ative o sininho para você ser notificado quando nós postarmos vídeos novos, tá bom? Mais uma vez, eu me chamo Jefferson Souza e é sempre um prazer tê-lo e tê-la aqui conosco, acompanhando o nosso trabalho, sendo edificado pela a orientação da palavra que tentamos trazer aqui nesse canal, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.